sejam bem-vindos a mais um programa Na Cozinha, um programa para quem adora cozinhar e se aventurar na cozinha. E hoje eu, Larissa e Dayana vamos fazer para vocês um cuscuz marroquino. Cuscuz marroquino. Tudo aí pro Natal de vocês, ele é bem interessante, serve como uma entrada, um prato principal, mas vocês vão ver que é bem facinho de fazer e muito gostoso. Às vezes você já comeu cuscuz e achou que era uma farofa, mas não é farofa. Não é? É, porque ele parece visualmente como uma farofa, mas ainda utiliza ingredientes parecidos com a farofa, mas a base dele é o cuscuz. Isso, e marroquino. Olha, ele parece uma farinha, mas na verdade ele é o cuscuz marroquino, que é a base dele, é a sêmola do trigo, o miolinho do trigo, a sêmola, e ele é um grão durinho, ele parece até uma quinoa, né? Assim. Parece, lembra? Lembra. Ele tem que ser hidratado, então assim, parece uma farofa devido aos ingredientes que pode ser utilizado, porque ele é muito versátil, então tudo que você pensar pode colocar no cuscuz marroquino. Porém, na hora de comer, ele acaba sendo mais saboroso. Não é tão ele seco. Não fica seco na boca. Porque ele é hidratado. Isso. Diferente da farinha tradicional que a gente utiliza, que normalmente utiliza a farinha de mandioca ou às vezes a farinha de milho, que ela, quando você vai comendo, resseca. E aí teria que sempre comer com mais alguma coisa. O cuscuz marroquino não necessariamente você tem que comer com mais alguma coisa. Ele pode ser um prato por si só. Ele pode ser uma entrada, como eu falei. Então, hoje nós vamos montar para vocês tanto ele numa travessa bem bonita, de inspiração aí pro Natal, que já tá chegando, né? E também pode ser servido aqueles copinhos pequenininhos, tipo de shot, shotinho de pinga. Sim, sim. Né, de bebida. Então você coloca nele, também é servido. Como fosse um finger food. Como se fosse um finger food. E aí a gente põe a colherzinha e fica bem tranquilo também. Ou se não, já fiz muitas vezes você faz o cuscuz marroquino como acompanhamento, um salmão grelhado, dá pra acompanhar, e aí você coloca um molhinho que dá deve ficar fica muito um bom. molhinho junto com o cuscuz. Eu vi algumas receitas também que pode ser feito como fosse uma salada. Também. Não nós vamos separado. fazer hoje também. Não separado, mas junto com a salada. Com a salada. Né? Porque aqui a gente tá fazendo ela, você pode aquecer e pode comer ela gelada também. Também. Então, como eu falei, é muito versátil. Ou a gente utiliza na salada fria, ou se fosse, por exemplo, com o salmão, aí vai ser quente. Ixi, dá pra fazer muita coisa. Lari, vou procurar no mercado. Aonde que eu encontro, qual área do mercado? É saquinho, é pacotinho, como que é? Ele vem dentro de uma caixinha. Então, hoje em dia, aqui em Poços de Caldas, você está encontrando em qualquer supermercado. Então, vem numa caixinha, tem acho de 2 ou 3 marcas só. E vai encontrar ali na parte dos secos, que fica perto tem arroz, feijão. Isso, feijão, farinha, aí vai ter o cuscuz marroquino. Ou se não, na área de importados, tá? Então, se você não encontrar no local de secos, na área de importados também pode ser encontrado. E o nome é cuscuz marroquino, mas não é a origem marroquina, é africana. No norte da África eles utilizam muito o cuscuz marroquino, por ele ser um grão. Eles hidratam, faz parecido com isso, mas eles não fazem uma farofa, eles fazem legumes para acompanhar, como fosse um complemento do cuscuz. E sabe qual legumes que eles utilizam lá? Bastante, sim. E até inclusive a gente aqui no Brasil não utiliza tanto em algumas áreas, que é o nosso pimentão. Pimentão. Então eles utilizam muito pimentão amarelo, vermelho, verde. Que dá muito sabor. Dá muito sabor e eles utilizam em tudo praticamente. Milho. Usam bastante, inclusive no cuscuz marroquino. Então, como eu falei, dá pra fazer super de tudo. Hoje aqui nós vamos fazer com curry, abobrinha, cenoura, pode ser utilizado outros legumes também. E pra dar assim uma cara de Natal, né? Vamos utilizar o damasco, hidratado no vinho branco, e também umas amêndoas. Mas como eu falei, como ele pode ser feito com outros ingredientes, dá pra usar
Os pimentões, cebola caramelada, fica bom. Eu posso trocar, às vezes, o damasco por uma passas. Você pode colocar, quem gosta também, frutas, nozes, de vez do lugar da amêndoa. Sim. Dá pra ser bem versátil. Pra ser bem variado aí. Hoje nós não vamos utilizar a uva passa. Por que a gente escolheu isso, né? Sim. E sim o damasco. No Natal, muita gente adora colocar uva passa em tudo. Porém, tem aquelas pessoas que acho que tá tão enjoada de uva passa no final de ano que prefere utilizar outra coisa. Sim. Então, por isso hoje nós escolhemos o damasco aí pra vocês. E hoje em dia, porque antigamente o damasco era um produto muito caro, né? Porque só existia o damasco turco, aqueles jumbos, que era caríssimo. E agora existe variações de tamanhos de damasco, de jumbo, N1, N2, N3, e você consegue mais barato, comprar bem mais barato. E no mercado hoje eles vendem fracionado, né? E consegue comprar por porções só realmente para receita. A granel. Sim. Então, e aqui vamos utilizar salsinha também e poderia ser substituído por manjericão, hortelã, como você falou, a castanha, a amêndoa pode ser por castanhas, nozes, avelã. Aí vai da imaginação de vocês. Hoje eu estou utilizando o curry, mas pode ser açafrão? Pode, porém ele já é amarelinho, né? É que o curry, ele tem um curry dá o perfume. sabor. Então vai ser isso que nós vamos fazer hoje. Tá, então quem não anotou a receita, vai estar no VTzinho aqui do lado, todas as receitas, todos os ingredientes e também nas nossas redes sociais, né, Lari? Sim, no Instagram, no Facebook e YouTube, na Cozinha TV. Isso mesmo. Então vai ter lá tudo certinho pra vocês. Então vamos só repassar pra eles o que a gente vai utilizar? Vamos. Quantidades? Vamos. Aqui Então é o cuscuz marroquino. Aqui tem 250, na verdade é assim, você utiliza a mesma quantidade de caldo de legumes para uma quantidade de cuscuz. Então, na hora que eu fui colocar no medidor, tava lá 250 ml, né? ml. E aí eu peguei, retirei, coloco num bowl para 250 de caldo de legumes. Tá, ok. Então usa a mesma medida. Mesma medida. Vamos utilizar a salsinha. Aqui nós já deixamos elas picadinhas, Isso, mas pode picar na hora e também. vai a gosto aí da quantidade. Então você pode utilizar 5 a 6 colheres. Pode ser bastante salsinha, porque ela fica bem verdinha, né? Dá uma refrescância também, né? Isso. O curry. Então nós vamos utilizar em torno de 1 colher de chá, ou menos um pouquinho. Sal. Sal. O damasco. Damasco também vai a gosto, em torno de, vamos variar, uns 10 damasco, umas 10 unidades, pra ficar bem gostoso aí. Vinho branco. Vinho branco, em torno de 150 ml. É só pra hidratar mesmo. Amêndoas, também é pouco. Vamos supor que tem umas 2 colheres de sopa. Isso, né? mais ou menos. E uma abobrinha e uma cenoura. Ah, e é pouco. Não é pouco, viu? Até a gente vai utilizar somente metade dela, porque ela já rende bastante. E o cuscuz, quando ele é hidratado, ele duplica de tamanho. Sim, tá? sim. Então você acha que aqui não vai dar nada, mas ele aumenta o dobro de tamanho, mais ou menos. O que mais? Azeite, um azeite de boa qualidade. E hoje também um mix de folhas Para acompanhar. Então é isso que vamos precisar para o nosso cuscuz de hoje. Nós vamos para um breve intervalo, não saiam daí que daqui a pouquinho tem passo a passo aqui do cuscuz marroquino. Estamos de volta com Na Cozinha, preparando um cuscuz marroquino. Sim, um cuscuz marroquino com curry, abobrinha, cenoura, damasco e amêndoas. Vamos aos passos, como que vamos fazer, o que nós vamos iniciar, Lari? Então, nós temos o caldo de legumes. Para quem não viu o bloco anterior, então estava explicando que a mesma quantidade de cuscuz marroquino é a mesma quantidade de caldo de legumes.
O caldo de legumes, ele tá na temperatura ambiente ou não? Ele tá morno, é de morno para frio que você utiliza. Então vamos supor, você fez o caldo de legumes, ele tá quentinho ali, então você deixa ele esfriando um pouco até ficar morninho. Por quê? Vai cozinhar, se Ele eu colocar. cozinha e ele fica empapado. E aí depois ele não fica aquela coisa soltinha, sabe? Então é preferível que a gente utilize um caldo de legumes de morno a frio, Tá ok. tá? Então vamos hidratar ele. Em torno de 10 minutinhos ele já está hidratado. É bem rapidinho, você vai ver que ele vai dobrar de tamanho. Então dá uma misturada e nada mais. E vamos deixar descansar. Isso. Enquanto ele fica ali, nós temos o damasco, que nós vamos picar e hidratar no vinho. Hoje estou utilizando um vinho branco seco, tá? Quem nunca utiliza, é muito bom. É muito bom. Para picar salsinha, cebolinha, uma tesoura de cozinha. E principalmente para picar o damasco, por ele ser grudento, né? Sim. Você vai com a faca, ele vai grudando e não vai ficando um corte bacana. Eu utilizo a tesoura em damasco, ameixa, o fungo seco. Então, todos esses eu utilizo sempre tesoura. E eu gosto de cortar a salsinha e cebolinha. Lá em casa eu tenho uma tesoura especial pra corte. Pra corte, mas a de salsinha e cebolinha, ela tem vários fios. Um dentinho, não é? São 4 fios, aí enquanto você corta uma vez, ele já corta isso é 4 salsinhas. Facilita. Nossa, e fica tudo muito bonitinho. Então aqui eu vou picando. Tá em tamanhinhos pequenininhos, não muito pequenos para ele não sumir, porém deixa eu mostrar só para esse tamanho mais ou menos. Um quase brunoise aí, um quase cubinho. E aqui ela vai picar todos primeiro e depois hidratar no vinho branco. Tá ok. Enquanto isso, eu vou mostrando a abobrinha com a cenoura, tá? Ok. Então aqui nós temos a abobrinha já lavada, higienizada. Então aqui eu vou cortar, como eu falei, eu vou utilizar só metade dela por enquanto. Então temos assim, cortamos ao meio. E aqui agora a gente começa a fazer umas lascas. Então eu retiro essa primeira pontinha para deixar ela bem bonitinha. Então olha, toda essa daqui eu não vou utilizar. A gente pode guardar, congelar para um caldo de legumes depois. Nada é jogado fora. Então a gente só retira essa parte. E aí, agora eu vou cortar nessa espessura mais ou menos. Fazer umas lâminas nessa espessura. Mais ou menos meio centímetro. Meio centímetro. Porque elas têm que ficar em cubinhos. Então, vocês vão ver aqui o que eu vou fazer. Depois de cortar em lâminas, a gente vem e corta, que é chamado julienne. Vários cortes. Que seriam os palitinhos. Ele é um pouco menor que o palitinho. Então, assim mais ou menos. E através da julienne, como vocês podem ver, a gente junta todos e vai formar o brunoise. Que são os cubinhos. Que são os cubinhos. E aí você vem aqui. Então aqui nós temos a abobrinha toda cortadinha já. Brunoise. Brunoise. Isso, em cubinhos, para quem não conhece. Também os damascos. Picadinhos. E agora eu vou cortar a cenoura do mesmo jeito. Então eu vou retirar a casca e vou cortar também ela em lâmina, depois julienne e depois brunoise, tá certo? Enquanto você corta, eu vou hidratando os damascos com o vinho, então. Que aroma gostoso. Ali é só até cobrir o vinho. E também a gente vai deixar pouco tempo, não precisa deixar por muito tempo. E vamos deixar ele hidratando juntamente com o cuscuz. Isso. Então aqui também já estava higienizada. Vou cortar ao meio para facilitar. E aqui novamente.
retiro só. E facilita quando você faz esse corte para fazer os demais cortes, né? Facilita, isso que ele vai, por exemplo, se você retira, ele não tem para onde andar. Então ele tá sempre, além de estar retinho, então ele facilita também na hora do corte. E na França, por exemplo, se não for assim, não tem jeito. Tem que ser milimetricamente cortado perfeitamente. E os nomes desses cortes todos são franceses. Sim. Né? Porque a origem, a base da culinária hoje em dia que as pessoas estudam são todas francesas. Né? Hoje em dia que tá se perdendo, não é que tá se perdendo, estão focando em outras regiões. Sim. Né? Japão, por exemplo, está muito em alta, as técnicas deles, é bem interessante. Mas a França ainda continua, é o berço, É o berço da culinária. E aqui a gente corta também em cubinhos pequenininhos, certo? Então a gente vai fazer isso com todo o resto. Então aqui também cortamos a cenoura, toda em cubinhos. E vamos agora, picar também amêndoa. Mas ela tá assim com a casquinha. Não necessariamente precisa ser a lâmina, né? Então você pode comprar ela assim mesmo. E aqui é só E assim cortar. ela vai dar uma crocância também, porque a lâmina quando junta, ela não fica tão crocante. Isso. Então aqui dá cor e crocância. E o gostoso de quando você tem uma castanha assim, é você levar ao fogo para quê? Para que ela solte um pouco do óleo e os aromas. Porque como ela já é uma fruta seca, quando você aquece, você consegue reviver esse sabor, né? Isso para castanhas, para amêndoas, todas essas frutas secas, tipos de castanha, você já pode fazer isso. Menos nozes. A nozes não fica gostosa. Ela murcha de vez de ficar mais crocante. Enquanto isso, o nosso cuscuz, vocês estão vendo, ele já chupou, né, todo aquele caldo. A gente vai deixar ele só mais um pouquinho, que daqui a pouquinho a gente já... Começa a soltar. Com o garfo mesmo, a gente começa a soltar ele. E aqui você pode levar ao forno, normalmente como você faz com as outras castanhas, amendoim, quando você... Mas como aqui é uma porção muito pequena, a gente tá levando direto na frigideira. A outra panela, então a gente já pode aquecer também. Tá. A gente vai colocar o azeite. Aqui tá quase. Ela não pode queimar, tá? Ela só vai começar a dourar e quando você sentir esse perfume... Nós estamos sentindo? Sim. Aí Você desliga. Ó, já vou desligar. Olha, não chegou a torrar. Somente deu ficou leve moreninha. É igual quando a gente tá em shopping e tem aquele cheirinho de castanha. Nossa, aquilo é tortura, né? É de morrer. Colocamos uma quantidade boa de azeite, em torno de umas 3 colheres de sopa. Deixa ela esquentar só um pouquinho. Vamos acrescentar o curry. Todo condimento, ele solta mais aroma também quando ele é aquecido. Ou com água ou com uma gordura. Então aí ele solta mais. E quando é com água, não tem o risco de queimar. Quando é com a gordura, sempre mexendo. Sempre mexendo para ele não queimar. Então aqui é em torno de uma colher de chá. Mexemos. E vamos acrescentar a cenoura e a abobrinha. Pode colocar tudo junto, tá? Não necessariamente o tempo de cozimento das duas. A cenoura, ela cozinha mais devagar, né? Ela é mais demorada, ela é mais durinha. Mas nesse caso aqui, porque elas estão bem pequenininhas, estão picadinhas e também a textura fica um pouco diferente, é gostoso. Vou regar com mais um pouquinho de azeite. Olha a cor, que linda. Ó, olha a cor. E aqui a gente pode acrescentar também o sal. 2 pitadas, temperando tudo, né? Mais um pouquinho.
E olha o cheiro. Nossa, Gostoso, né? pena que a televisão não tem cheiro. Pena. E tá um aroma. Para vocês que não conhecem, o programa Na Cozinha, ele é gravado aqui dentro da Co-Kitchen, que fica situado na Rua Junqueiras, número 500, dentro do Paço das Águas. E aqui nós somos uma cozinha compartilhada. Então, para você que tem interesse de dar um curso, participar de um curso, também fazer confraternizações, aluguel para produções, nós podemos oferecer tudo isso para você. Então, aqui, como vocês estão vendo, essa cozinha, né? Mas também temos uma cozinha semi-industrial para produções. No andar de cima. Isso. Com forno, fogão industrial, panelas industriais. Isso. Às vezes até no final de ano vai fazer uma produção grande e não vai receber tem muitas espaço, pessoas, né? E a cozinha não comporta, pode ser feito aqui também. Então vocês venham, fazem a produção que a gente tem tudo aqui para vocês, todos os utensílios e equipamentos. Além disso, nós temos os nossos cursos, né? Sim. Que acontecem todo mês aí, então fiquem ligados também na nossa agenda no Instagram e também no Facebook, que lá vai estar tudo certinho para vocês. Que é na cozinha, Co-Kitchen Cozinha Compartilhada. Vamos aproveitar um pouquinho do vinho que a gente não utilizou tudo no damasco. Por quê? Poderia ser colocado um pouquinho de água, mas como a gente já tem um pouquinho do vinho, a gente coloca ele também. É bem pouquinho, é só para cozinhar. Ele vai ficar al dente, eu não quero que ele cozinhe por completo. Então aqui secando essa água e experimentando, já tá al dente, a gente já pode desligar. Enquanto aqui vai cozinhando, nós temos o cuscuz. Temos que soltar ainda. Isso, então aqui vocês vão poder ver que é bem facinho também. Eu pego um garfo e aqui eu vou soltando, olha como ele solta, vai virando uma farinhazinha, uma farofinha. E aí o ideal é soltar todos os grumos. E vocês podem perceber que a quantidade de líquido não interferiu na textura. Ele ficou hidratado, mas ele não está empapado. Se você coloca muito líquido, fica bem mais difícil na hora de soltar. Não fica parecendo essa farinha, é o que eu falo, parece areia de praia. Parece. Soltinha. Olha isso. E molhadinha. Molhadinha. E o legal é não hidratar com água, e sim com o caldo mesmo. Porque vai dar o sabor também já na semolina. Sim. Porque senão aqui você vai ter que colocar mais caldo na panela para dar sabor ao grão também. E aqui nós podemos colocar mais sal, temperar com sal. Se você utilizar aquele caldo de legumes de cubinhos, pronto, aí tomar cuidado na hora de colocar o sal. Isso, porque ele já vem salgado. Mais uma pitadinha. Aqui, olha, pessoal, já começa a secar, né? Tá vendo? Já tá os legumes bem cozidinhos. Só que ele tem que secar toda essa água, porque senão vai acontecer a mesma coisa que eu disse. Vai cozinhar. Vai cozinhar aqui. E vai umedecer demais. Então vamos esperar aqui. Enquanto nós esperamos o cozimento dos legumes, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Não saiam daí. Estamos de volta com Na Cozinha e hoje preparando um cuscuz marroquino bem gostoso com curry, legumes, damascos e amêndoas também. Então aqui nosso processo, ele estava secando o vinho branco que nós colocamos. Então ele fica bem sequinho, dá pra perceber que o que tem aqui agora é uma gordura, né? Não tem líquido, e sim somente um pouco do azeite e do próprio líquido que ele acaba soltando, mas não aquele vinho branco mais. Aí aqui a gente já pode colocar o damasco. Peraí, vamos tirar um pouquinho da água.
Porque como tem o vinho, se a gente colocar aqui... Aí ele vai ficar novamente com mais líquido. Vamos acrescentar as amêndoas, a salsinha e logo o cuscuz marroquino, já hidratado. Castanhas não, amêndoas, desculpa. Que é uma castanha. É um Você nuts, pode colocar. né? E aqui a gente já pode desligar também, porque o próprio calor vai já aquecer o nosso cuscuz. Então, salsinha. Bastante Salsinha. Olha que lindo, colorido. Bem colorido. E aí falava assim, uma abobrinha, uma cenoura, é muito pouco, mas rende muito. Olha que lindo. Então aqui nós vamos acrescentar o cuscuz, a gente acrescenta aos poucos e vamos mexendo. E por isso que tem que soltar todos os grãos antes, Sim. porque aqui depois vai ficar difícil, vira uma pedra. Então aqui ele já tá bem soltinho. E fora que se você for amassar aqui, vai acabar amassando também os legumes. Sim. Então não faz muito sentido. Colocamos mais um pouco. Pode colocar tudo, Lari, que aí eu vou mexendo, a panela é grande. Delicadinho, porque existe o cuscuz paulista, que é bem diferente, que utiliza farinha de mandioca, ou às vezes farinha de milho, alguns, que é feito em forma, né? Coloca sardinha, tem gente que coloca e aquele sim tem que apertar para virar uma massa, né? Nesse caso não. Nesse caso não, ele é bem soltinho. A gente precisa que ele fique soltinho. Então aqui, o cuscuz, ele é bem molhadinho no sentido do azeite, tá? E não daquele caldo. Não é líquido e sim um pouco de gordura, que seria então, o aqui azeite. A gente coloca um pouco mais, então dá uma regada mesmo. Quer provar, Lari? Vamos provar o tamanho da colher. Um pouquinho de sal. Um pouquinho de sal. Mistura mais um pouquinho. Isso. E mais um pouquinho de azeite. Pra ele ficar mais molhadinho. Perfeito. E agora, pra mostrar aí pra vocês como que ficaria bonito também numa ceia, né? sim, Vamos colocar num prato maior. Então esse seria uma travessa para todo mundo, para você montar aquela ceia bem bonita. colocar do lado do peru de Natal, do Chester. Então vocês podem até mudar aí a farofa pelo cuscuz. Ou se vocês preferirem usar o cuscuz como uma entrada e não ali junto com as carnes. Olha que lindo o prato, super colorido. E através desse a gente pode montar um prato individual também. Então nós temos esse. E agora um individual. Então aqui nós podemos pegar uma salada. Então um mix de folhas. Eu não temperei, porque você vai ver que se a gente temperar ele só com um pouquinho de azeite e o sal, e na hora que a gente for comer junto com o cuscuz, também já vai dar o tempero necessário. Aqui é um mix de folhas com alface frisée americana, radicchio, para quem não conhece, é esse roxinho. Não é a alface roxa. Não é alface roxa, chama radicchio. Então sempre num prato altura, que colocamos. Porque a gente fala, a gente come com os olhos, uma alface bem bonitinha num prato, bonitinho, às vezes um azeite, só um fiozinho já fica bonito. E aqui nós vamos colocar... Pode ser uma saladinha de entrada do prato, do jantar, de Natal, de Ano Novo. De todos aí, né? Olha que lindo. Como eu falei, uma pitadinha de sal. E um pouquinho de azeite só na folha aqui. E aqui está nosso prato, tanto individual como também para colocar na mesa. Melhor parte? Vamos lá. Vamos degustar. Pegar o e o cheirinho.
gostoso. Eu acho que eu nunca tinha comido com curry. Nossa, ficou muito bom. Crocante também. E a salsinha deixou a crocância, as castanhas deixaram a crocância. Comer mais um pouquinho. Provado. Então vocês aí de casa façam. Mandem uma foto pra gente saber como que ficou. Que nós temos também no Instagram um destaque, você na cozinha. Então a gente pode colocar vocês lá. Isso, façam, tirem foto da mesa, da ceia. Isso. Coloque lá o cuscuz marroquino do Na Cozinha, manda pra gente. Se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, também podem mandar pra gente. Sim. E para vocês que não conseguiram acompanhar o inédito, nós temos os reprises também nas segundas, quartas e sábados. Isso. Certinho, Ótimo. então. Ficou muito gostoso. Uma delícia. Muito obrigada pela companhia de vocês e até um próximo programa. Até mais.